Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos falar de um caso extremamente importante porque ele pode ter reflexos futuros no Brasil. Então, antes de eu continuar, faz um negócio, dê um like aqui. Mas qual caso eu vou falar mesmo? Eu vou falar sobre a empresa montada pela CIA, que é a Palantir, que acaba de ganhar um contrato bilionário para administrar os dados de saúde dos britânicos, isso mesmo, da Grã-Bretanha. Então veja bem, você já ouviu falar na Palantir? Então, fique ligado no nosso programa, mas antes, não esqueça de dar um like aqui, não esqueça de compartilhar o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom, vamos lá, gente. O que é a Palantir? A Palantir é uma empresa fundada em 2004 pelo Peter Thiel. Peter Thiel é um fundador também do PayPal. O Peter Thiel, ele é ou foi sócio do Elon Musk e ele é um cara conhecidíssimo por ser um empresário de extrema-direita, financiador de grupos da extrema-direita norte-americana. Não é por menos que a Central de Inteligência Americana queria uma empresa que pudesse ser de plena confiança da inteligência norte-americana, dos sistemas de espionagem norte-americanos. E aí, o Peter Thiel e mais 4 sócios se apresentaram para receber uma grana muito grande de um fundo de capital de risco da CIA, o Winketel. O Winketel botou muito dinheiro na Palantir e o Peter Thiel e seus sócios também. Então eles têm uma empresa que é uma empresa que visa trabalhar para os interesses do Departamento de Estado americano em primeiro lugar e em segundo lugar para os valores que eles dizem defender no mundo todo. É uma empresa de tecnologia de informação, cada vez mais ela está indo para várias áreas, não só da inteligência, ela está na área militar também, ela tem contratos com Israel e mais recentemente eles querem entrar em outras áreas, porque eles são uma empresa de dados também e eles estão entrando na área de saúde. Olha só como que aconteceu isso. Em novembro de 2023, a Palantir ela recebeu um contrato de 330 milhões de libras, um contrato para administrar o sistema de gerenciamento de dados chamado Federated Data Platform, ou em português seria uma plataforma de dados federados, que seria a plataforma de unificação dos serviços do National Health Service, que é o serviço público de saúde da Inglaterra. O detalhe é que o NHS, esse serviço de saúde inglês, inspirou o SUS. E a Margaret Thatcher, a dama de ferro, a rainha do neoliberalismo, ela privatizou várias coisas na Inglaterra, mas nunca teve coragem de botar um dedo no NHS. Só que as gestões posteriores começaram um processo lento, gradual de privatização do NHS. Como? A partir da digitalização e principalmente a partir da operação de dados. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Na verdade, os serviços que a Palantir vai fazer agora são serviços de tratamento de dados para a saúde, para o NHS, e eles vão ter o maior conjunto de dados de saúde populacional do planeta. Talvez isso tenha sido suplantado pelo SUS, mas eles têm muitos dados sobre a saúde das pessoas e eles vão entregar esses dados para uma empresa construída ou montada por um cara da extrema-direita americana que tem recursos da Central de Inteligência dos Estados Unidos e que ele não nega esse fato, porque esse fato é público e está notoriamente colocado em todos os jornais aí. Acontece que é o seguinte, a Palantir, quando veio a pandemia, ela se encostou no sistema de saúde inglês e de outros países. Então, quando a pandemia explode, o que eles fazem? O sistema de saúde NHS da Inglaterra chama várias empresas
para ver como que elas poderiam ajudar no combate à expansão do vírus da Covid-19. Pois bem, a Palantir chega, mas ela já chega chegando, ela chega com apoio já de vários lobistas. E, portanto, a partir daí, a Palantir passou a receber vários contratos digitais e dados do NHS. Tudo enquanto ela dizia que estava fazendo mapeamentos e tratamentos de dados para combater a Covid-19. Pois bem, ocorre que a partir daí ela adentra ao sistema de saúde inglês e o caminho da Palantir para o poder, ela não é só porque ela se apresentou para combater a Covid, ela também ela pratica relacionamentos, lobbies que são muito, muito poderosos. Então, eles tiveram acesso às autoridades do NHS, eles fizeram vários convescotes, jantares, coquetéis, e eles também tiveram um apoio muito importante de um cara chamado Matthew Gold. O Matthew Gold, ele era o CEO, vamos falar assim, do NHSX, e ele recomendou que as pessoas do Serviço de Saúde inglês e de outros órgãos públicos usassem os seus poderes de emergência durante a pandemia para conceder contratos para Palantir, né? E quem é o Matthew Gold? Ele é um cara que foi um dos principais lobistas para ajudar a Palantir, e ele foi embaixador britânico em Israel. Então ele também costura, a partir desse contato, né, a área que é a área onde a Inglaterra e Israel têm parcerias sobre tecnologias militares e de inteligência, além daquela que ela ganha, que é o grande filé mignon da Inglaterra, que são os dados do NHS. Então, essa empresa de tecnologia, ela trabalha também com lobbies, e ela tem uma coisa muito complicada, que é o que a gente chama de porta giratória, né? Então, o que é uma porta giratória nessa linguagem aí da regulação? Né? É que você acaba pegando funcionários que eram do sistema público e prometendo para eles cargos na empresa. Então, por exemplo, o hub, né, de serviços militares e de inteligência israelense, né, na parceria com a Inglaterra, tinha um presidente do hub, que é o Haim Shani, e o Haim Shani, o que ele fez? Ele até recentemente ele era diretor da Cellebrite, que é uma empresa de inteligência israelense, envolvido em vários escândalos de intrusão, de ciberguerra, de hacking. Esse cara, ele passou a ser um cara fundamental no esquema da Palantir. Você pega agora executivos sêniores do NHS, que é o sistema de saúde inglês, que estavam envolvidos na discussão sobre os dados, sobre a modernização do sistema inglês. Um deles era o Ming Tang. Ele passou a trabalhar e a defender a Palantir. O Tang, ele era o diretor de dados e análises do NHS. E ele foi ser o convidado de honra de vários eventos, em especial um jantar portentoso que a Palantir faz, né? Então, o que está acontecendo? Você tem uma coisa que é um lobby pesado, você tem a Palantir trazendo esses executivos, e inclusive tem uma doutora, a Indra Joshi, ela foi diretora de inteligência artificial do NHS até 2022, e aí ela sai e assume o cargo de diretora de saúde e pesquisa de inteligência artificial da Palantir. Então, isso que a gente chama de influência, porta giratória e atuação lobista. Então, a Palantir, ela tem contratos não só com a saúde, o NHS inglês, mas ela tem também contratos, né, como eu falei, com militares da Inglaterra e outros serviços públicos ingleses.
Então, ela, por exemplo, ganhou o contrato de controle de fronteiras de 27 milhões de libras, sem uma licitação, mas porque ela foi indicada pelo chefe do MI6, que é o sistema de contra-inteligência da Grã-Bretanha. Então, o atual secretário de saúde, por exemplo, Wes Streeting, ele é um defensor, grande defensor desse projeto, né, que a Palantir está administrando. Agora, veja bem, o que acontece, né? Eles estão entregando os dados do sistema público de saúde inglês para uma empresa do Peter Thiel, que é notoriamente um crítico, né, do sistema de saúde inglês. Ele diz que ele é ruim, que é um sistema que tem que ser eliminado. Então é uma loucura isso. A Palantir foi escolhida para atuar com os dados da população inglesa. Uma empresa que é uma empresa que nasce no sistema de inteligência e no sistema militar e que está se propondo a ser a grande empresa de questões militares, de inteligência e de saúde no planeta. Cuidado! Os líderes da HS declaram que, não, os dados que a Palantir vão ter acesso serão anonimizados. Bom, todo mundo sabe que pelo histórico de abuso e de tratamento que a Palantir faz com os dados, uma das especialidades dela é desanonimizar dados. E, além disso, essa pseudo-anonimização, ela é projetada, inclusive, para ser reversível, para gerar informações para os comissários de informação da Inglaterra, para a política pública inglesa. Então, o NHS, ele vem sofrendo ataques de privatização a partir do controle de dados já há algum tempo. A Amazon já tentou, o Google já teve acesso a mais de 1.600.000 dados dos pacientes ingleses, né, com uma das suas empresas. Então, em vez do NHS pegar os 3.000 cargos que não estão ocupados, porque eles propositadamente não estão ocupando esses cargos, para gerar uma dependência do NHS de empresas privadas. Então, olha que loucura que está acontecendo. Esse é o caminho de retirar os dados de um segmento, fazer com que a dinâmica desse segmento passe a depender completamente de empresas que possuem esses dados, e a partir daí, esse posto de saúde, esse serviço de saúde passa a ser dispensável, porque o que passa a ser indispensável é a dinâmica e os dados que estão na mão das empresas. Então, a Palantir está nesse projeto, né, e está nessa estrutura de privatização, a privatização pela dataficação. Bom, por que esse episódio tem a ver com o Brasil? Porque no caso brasileiro, nós precisamos ficar muito ligados para que o SUS, né, que já está sendo privatizado pelas OSs, pelos recursos que estão sendo drenados dos hospitais públicos, dos serviços públicos para o setor privado, que a gente não termine de detonar isso, fazendo o que está acontecendo lá na Inglaterra com a Palantir. Entregar dados do setor público para as empresas privadas significa, nesse momento, onde as tecnologias de inteligência maquínica, sistemas algorítmicos de deep learning são fundamentais, a gente passa a tirar toda a alma, a essência, as dinâmicas do setor público e entregar para empresas privadas. Tem como resistir a isso? Tem. Para isso, a saúde digital, ela não pode ter como sócia a Palantir, não pode ter como sócio o Google, a Amazon. Ela tem que ter estruturas próprias e ela tem que usar tecnologias de ponta. Mas essas tecnologias de ponta, elas podem ser desenvolvidas e controladas sob contratos muito específicos com gestores públicos brasileiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o caminho da Inglaterra é um caminho muitas vezes sedutor. Por quê? Porque eles vêm, mostram aquelas coisas maravilhosas, de fato tem estruturas
extremamente colossais, estruturas espetaculares, e aí eles acabam ganhando a simpatia de gestores públicos, além do lobby, o lobby pesado que as empresas têm. Queria dar uma informação para vocês. As empresas de saúde, agora na lista da Forbes, entre as 10 empresas com maior faturamento do mundo, né, tem 2 empresas de saúde. Olha que loucura, a saúde virou um negócio que está lá disputando com as big techs, com o petróleo, que ainda tem algumas empresas de petróleo muito trilionárias, e elas estão ali. Então a saúde, ela hoje é uma das áreas de privatização, de expansão de lucros para a segunda onda, do neoliberalismo. O neoliberalismo na primeira onda privatizou o quê? Vocês devem se lembrar. Todas as empresas de energia, as empresas de transporte e as empresas de telecomunicação. Esses setores altamente lucrativos foram entregues ao setor privado. Não é que eles davam prejuízo para o Estado. Uma ou outra empresa podia dar por péssima administração. Mas é porque, ao entregar para o setor privado, você tem uma nova expansão da lucratividade, coisa que eles não conseguem obter com tanta facilidade hoje. Então agora, depois de privatizar energia, transporte e telecom, qual é a nova onda da privatização? É da saúde, da educação e da previdência. Então é aí que eles estão vindo para cima. E como? Principalmente pela digitalização e pela dataficação. Agora, a situação dos ingleses é um pouco pior, porque a Palantir, uma vez que ela tiver com esses dados, ela vai fazer vários outros produtos e serviços de influência, né, na Inglaterra. Ou seja, nós estamos numa situação onde empresas que nascem no coração da inteligência americana são trazidas e passam a ser importantes na área de saúde. É um absurdo, né, gente? Então, se você gostou dessas informações, se você gostou desse episódio, se você acha ele importante a gente continuar traduzindo questões que aparentemente são técnicas para o mundo da política, trazendo questões que aparentemente não têm nada a ver com as disputas econômicas, se você acha que existe a tecnopolítica, fique ligado no nosso canal, dê um like aqui, divulgue esse episódio, se inscreva no canal e a gente continua produzindo esses conteúdos que podem ajudar muito a esclarecer o que está acontecendo no cenário atual. Fique ligado no próximo Tecnopolítica.